Olá, paz seja convosco, tudo bem com você? Eu sou o evangelista Israel e hoje eu quero compartilhar com você a palavra de Deus. Você tem reverência à palavra de Deus? Pois o nosso tema de hoje é reverência. Eu quero ler com os irmãos o que está escrito lá em Romanos capítulo 1, versículo 28. Romanos capítulo 1, versículo 28. Lá diz assim: E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Quero compartilhar com vocês que um cacique mandou um índio até o Palácio da Alvorada, em Brasília, para conversar com o presidente. E quando o índio chegou até lá, não foi recebido porque estava com trajes indígenas. Os seguranças do palácio não deixaram o índio falar com o presidente porque ele estava com pintura no rosto, ele estava com os aparatos indígenas. Então aquele índio voltou até a sua aldeia e comunicou ao cacique o motivo que ele não pôde falar com o presidente. Então o cacique disse: quando alguém de Brasília, qualquer outra pessoa que não seja da nossa aldeia, que tenha reverência e se vista como nós se vestimos, e que coloque pinturas no rosto, use penas e use os nossos trajes. Pois então, não sabemos se isso é uma piada de jornal, mas em todos os lugares que nós vamos, nós temos reverência. Um exemplo é, se um casamento for na praia, você não vai de terno, você vai de chinelo, calção, porque o local é praiano. Se um casamento for num local fechado, você vai de terno e gravatas. Temos reverências em todos os lugares. Temos leis para todos os ambientes. No local de trabalho, tem muitas empresas que têm os próprios uniformes. Você não trabalha com seu uniforme civil. Você trabalha com o uniforme da empresa, o qual você trabalha. Pois é, então temos reverências. Devemos de ter reverência na igreja. Devemos de ter reverência com a palavra de Deus. A pergunta fica aqui se você tem reverência à palavra de Deus. Meus amados, todos nós somos a criatura de Deus. Todos somos a criatura de Deus. Sabe o que diz lá em Isaías, capítulo 6, no versículo 3? Sabe o que diz lá? Eu vou ler com vocês. Diz assim: E eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. Para você ter noção, os anjos têm reverência com a santidade de Deus. Os anjos dizem: Santo, Santo é o Senhor. Nós temos que ter reverência com a palavra de Deus, com o próprio Deus. Nós temos que curvar a nossa cabeça. Meus amados, a palavra anterior de reverência é desprezo. A palavra o inverso, né? É desprezo. Muitas pessoas têm reverência com a palavra, outras têm desprezo com a palavra. Espero que vocês estejam me entendendo, mas é assim que acontece. Estamos vivendo momentos caóticos, momentos de nos apegarmos à palavra de Deus, ter reverência com a palavra de Deus, ter confiança no que o próprio Deus fala conosco.
Você tem confiança com o que o Deus fala através da Bíblia? Palavra de Deus. Reverência. Tenha reverência com a palavra de Deus. Tudo passa pelo seu celular. Você reverencia as coisas primeiro e depois a palavra de Deus. Põe a palavra de Deus como prioridade na sua vida. Meus amados, estamos vivendo uma época da graça, mas sabemos que os grandes abalos mundiais e a irreverência com a palavra de Deus estão acontecendo. Ali, 2 Timóteo 3, 1 e 4 fala assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, antes amigos do prazeres do que amigos de Deus. Amados, a pergunta fica aqui também: você é amigo de Deus? Então você tem reverência com a palavra. Sim, estamos vivendo momentos caóticos, momentos difíceis, mas tenha reverência. E ali em Filipenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: que hoje sigamos a Bíblia: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3. Pois é, meus amados, temos anunciado a mensagem de Deus, mas temos visto desrespeito com a palavra. Temos visto isso. Estamos sim vivendo momentos caóticos, momentos difíceis, não é a primeira vez, mas vamos reverenciar as Sagradas Escrituras, pois aqui está a palavra de Deus. Reverencie a palavra de Deus. Coloque a sua confiança na palavra de Deus. Mostre a palavra de Deus para a sua família. Leve a sua família a reverenciar a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui. São essas as palavras que eu gostaria de deixar para os novos inscritos, para os inscritos do canal. São essas palavras que eu gostaria de deixar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua cidade, o seu país. Que Deus abençoe você e tenha misericórdia de nós. Reverencie a palavra de Deus. Eu vou ficando por aqui e desejo para você um forte abraço. Deixe o seu like, deixe o seu comentário e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.